Bem-vindo ao canal. Se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Se você estiver no YouTube, se você estiver em outras redes sociais, curta e compartilhe também esse vídeo. É muito importante para a gente estar divulgando a palavra de Deus. Amém? Então, sem perda de tempo, já vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui para vocês e falando com vocês aqui do versículo 1 ao versículo 14, tá? Então, aqui no título está: A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Bom, fazer um parênteses aqui para esse versículo, que talvez seja um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia, porque por ele é revelada a natureza do Filho de Deus. Então aqui ele fala que no princípio era aquele que é a palavra, ou seja, ele está definindo a existência de alguém em um determinado tempo. Essa existência é quem? É a palavra na onde? No princípio. E ele estava com Deus. Ele quem? Ele é a palavra. E era Deus. A palavra era Deus. Então ele faz uma alusão aqui a Cristo. Na verdade, não é uma alusão, uma referência direta. E aqui no segundo versículo diz que ele estava com Deus no princípio. E como pode ser isso? Como Cristo, sendo a palavra de Deus, ele pode ser ao mesmo tempo Deus, não sendo um Deus diferente, um Deus distinto. Então veja, quando ele fala que é a palavra, essa palavra aqui vem do grego logos, que significa a palavra mesmo ou expressão, razão. Então o que ele fala aqui é que Jesus é a expressão do ser de Deus. Isso está descrito em Hebreus também, que fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E como pode ser isso? Bom, eu e você, quando começamos a falar, conversar, nós nos expressamos e essa expressão, ela carrega algo, uma identidade de nós. Então, por exemplo, quando eu falo algo sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que eu vivo, sobre aquilo que eu vejo. E as minhas palavras, elas expressam aquilo que está reservado no meu pensamento. Da mesma maneira, Deus se revelou através da palavra, se expressando à humanidade, através de seu Filho. Esse Filho que se encarnou, e a gente vai falar disso mais para frente. E ele vem falando aqui no versículo 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, ele não só está colocando Jesus como sendo a palavra e tendo autoridade e divindade de Deus, como também ele está colocando Cristo em um patamar diferente da sua criação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Cristo ele não foi criado, mas ele foi gerado, e a gente vai falar disso também mais para frente. Mas por que a gente pode saber que ele foi gerado? Da mesma maneira com que nós falamos quando criança, na verdade não falamos, né? Viemos aprender a falar, ou viemos aprender a nos expressar. A nossa expressão, ela não é criada em nós, ela é gerada. Ela é algo que é gerada dentro de nós e a partir do momento que aquilo está gerado, concretizado, ela flui para fora. Na verdade, quando nós somos criança, é um processo de aprendizagem que gera isso em nós. Mas Cristo, como sendo a palavra de Deus, não que a gente saiba se foi um processo de aprendizagem ou não, mas o que a gente pode concluir disso é que Jesus, ele foi gerado a partir do ser de Deus. E com isso, ele expressa e leva toda a autoridade, a autonomia e tudo que Deus faz para aqueles a quem ele se expressa. E essa expressão aqui não somente significa o falar, mas o próprio ser. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então aqui ele vem falando sobre quem deu vida aos homens, quem era a luz dos homens, o próprio Cristo,
Sendo vida, deu a luz aos homens. E a luz brilha nas trevas, as trevas não o derrotam. Ou seja, o resplendor da glória de Deus, o resplendor da vida, ele é maior do que o resplendor da morte, o resplendor da escuridão. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui está o fundamento e o propósito dessa palavra. Para que ela veio? Ela veio por meio de João. Ele foi enviado por Deus e ele veio como testemunha para quê? Para testificar sobre aquele homem, aquela pessoa, para que os homens crescem. Ou seja, o testemunho desse homem, ele vinha com o objetivo que os homens crescem. E o testemunho desse homem, na verdade, quando falo do testemunho, esse próprio homem, ele não era a luz. Ele não era aquele que foi enviado, mas ele era testemunha da luz. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Outra coisa muito importante, Jesus ele fez o mundo, fez todos os homens. Por meio dele, ele fez todas as coisas que foram criadas. Ou seja, ele está num patamar diferente da criação. Mas mesmo Cristo fazendo os homens, fazendo tudo que existem, os homens não o reconheceram como sendo o Criador, como sendo o detentor do poder das expressões e daquilo que Deus faz. Eu vou ler aqui agora o 11. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. E aqui ele começa a pontuar que ele veio especificamente para um povo escolhido, os judeus. Porém, eles não o receberam. E aqui ele está falando de uma herança humana no sentido genético, no sentido de descendência, no sentido do povo que foi escolhido, daquelas pessoas em particulares. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Ou seja, quando ele fala contudo, ele está colocando, em contrário ao versículo anterior, ele fala, apesar dele ter vindo para os que eram seus e os seus não o receberem, aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de ser filho de Deus. Ou seja, quem tem o direito de ser chamado filho de Deus é aqueles que creram e que receberam a Jesus, aquele que os criou e reconheceram o seu poder e majestade como sendo aquele que foi gerado em Deus. Os quais, e ele vem falando os quais quem? Aqueles que os receberam, ou seja, aqueles que os receberam, os quais não nasceram por descendência natural. Fazendo também um parênteses aqui e uma acho que dicotomia é a palavra certa entre a descendência judaica. Ou seja, essas pessoas que o receberam não receberam por conta da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele coloca aqui porque às vezes um homem e uma mulher, quando eles se casam ou em uma situação, eles vão querer fazer o que? Ter um filho, e esse filho ele vai ser herdeiro daquilo que eles possuem. E nesse caso aqui ele está falando que, ó, mesmo que um homem quiser casar com a mulher e ter filho, ter uma descendência, essa descendência ela não vai ser aquele que vai ser chamado de filho de Deus. Porque eles não consideram filho de Deus a descendência natural, mas a descendência daqueles que creem, que não nascem pela vontade da carne, mas que nascem pela vontade do Pai. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a glória,
a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando ele coloca aqui unigênito, seria o único gerado vindo do Pai, aquele que se tornou carne. Ou seja, a palavra de Deus, a expressão exata do ser de Deus, aquilo que Deus é, ele foi expresso em Jesus Cristo. E aí Hebreus vai colaborar com isso, onde fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então Jesus ele veio como a expressão daquilo que Deus é, a pessoa que expressa aquilo que Deus é e tem o mesmo poder e autoridade. Porque da mesma forma como minha palavra tem o poder e autoridade sobre quem eu sou, ou seja, se eu sou o Gilson, imagina que eu fosse um juiz e a palavra de um juiz tivesse autoridade, a própria autoridade do juiz. Então é isso que Jesus é a autoridade do próprio Deus, é a palavra do próprio Deus, é a expressão exata daquilo que Deus é. Cristo, ele não só criou todas as coisas, como ele sustenta toda a criação. Ele foi quem fez tudo e nada que existe foi feito sem intermédio dele. Então veja que ele não só foi importante para a criação, mas ele é importante ainda hoje para manter a harmonia e o equilíbrio dessa criação. Se você gostou, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe, dê seu like aí, escreva nos comentários. A gente, na medida do possível, vai respondendo todos. Por enquanto ainda dá que tem poucos inscritos, então a gente responde todos. E nos ajude aí divulgando o vídeo se você quiser, claro, ver mais vídeos, por favor. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tenha uma boa noite ou boa tarde ou bom dia, não sei que horas que você está vendo isso daí, mas que essa palavra fique no seu coração e você fique com Deus. Amém? Um abraço, até mais.